Administração de medicamentos, parte 2. Via otológica. Primeiro passo, lateralizar a cabeça do paciente com a orelha afetada para cima. Movimentar delicadamente o frasco para misturar o produto. Limpar e secar o pavilhão auricular com gaze. Agitar o frasco delicadamente e pingar a quantidade de gotas prescritas sem tocar o conta-gotas no paciente. Solicite que o paciente aguarde 30 segundos lateralizado após a medicação, para facilitar a penetração do medicamento. Via ocular. Eleve a cabeceira do leito a 30 a 45 graus. Movimente delicadamente o frasco do medicamento para misturar o produto. Incline levemente a cabeça do paciente para trás e solicite que ele olhe para cima. Afaste a pálpebra inferior com o dedo polegar e instile o número de gotas prescritas em toda a extensão do fórnix inferior, sem deixar tocar a ponta do tubo no olho do paciente. Solte a pálpebra e peça para o paciente fechar os olhos por 30 segundos. Ou, se for o caso, você mesmo fecha os olhos dele e mantenha fechado por 30 segundinhos. Seque o excesso da medicação com gaze. Via conjuntival. Eleve a cabeceira do leito, 30 a 45 graus. Peça para o paciente inclinar, ou você mesmo incline levemente a cabeça do paciente para trás e solicite que ele olhe para cima. Afaste a pálpebra inferior com o dedo polegar. Aplique uma fina camada em toda a extensão da conjuntiva, sem deixar tocar a ponta do tubo no olho do paciente. Solte a pálpebra dele e peça para que ele fique de olhos fechados por 30 segundos. Atenção! Se estiverem prescritos 2 medicamentos oculares no mesmo horário, deve-se fazer um intervalo de pelo menos 5 minutos entre a aplicação deles. E outra coisa, se estiver prescrito no mesmo horário um colírio e uma pomada oftálmica, aplique primeiro o colírio, pois se aplicar a pomada, isso vai dificultar a penetração do colírio, visto que a pomada é mais oleosa, é mais densa, então ela bloqueia a ação do colírio. Então, se estiver prescrito os 2, primeiro o colírio. Via nasal. Gotas. Peça ao paciente para sentar-se ou eleve a sua cabeceira. Solicite que o paciente assoe o nariz delicadamente quando for possível. Limpe a narina dele com papel toalha. Solicite inclinar a cabeça para trás. Pingue a quantidade de gotas prescritas sem tocar o aplicador nas narinas. Mantenha a cabeça do paciente inclinada por alguns minutos e segure o papel de encontro com a narina. Via nasal, spray nasal. Peça para o paciente sentar-se ou eleve a cabeceira do leito. Solicite que o paciente assoe o nariz delicadamente, se isso for possível. Limpe a narina dele com papel toalha. Se estiver utilizando o spray nasal pela primeira vez, pressione a válvula longe do rosto do paciente para liberar a primeira névoa. Aí depois sim, você vai aplicar nele. Incline a cabeça do paciente levemente para frente. Mantenha o frasco em pé. Pressione uma das narinas com o dedo indicador e na outra introduza a ponta do aplicador pressionando a válvula do spray o número de vezes prescrito pelo médico. Repita todo o procedimento na outra narina. Solicite ao paciente que respire fundo e, após o uso, limpe o aplicador com um lenço de papel seco e recoloque a tampa protetora. Via nasal, bombinhas.
Peça ao paciente para sentar-se ou eleve a cabeceira do seu leito. Agite vigorosamente a bombinha. Se for a primeira vez que está usando a bombinha, pressione para ela expelir fora do paciente. Depois, posicione no espaçador a bombinha em L invertido. Conecte a máscara ao bocal do espaçador e posicione sobre o rosto do paciente, pressionando levemente de forma a cobrir a boca e o nariz, prestando atenção para que não fique nenhum espaço aberto entre o rosto e a máscara. Solicite que o paciente expire, ou seja, coloque o ar para fora. Daí, pressione a válvula uma vez. Solicite que o paciente inale, puxe o ar lentamente até não conseguir mais. Peça ao paciente para segurar o ar por 10 segundos, ou o quanto ele conseguir. Atenção! Caso tenha que repetir mais de um jato, de acordo com a prescrição, repita todos os passos desde o item 1, inclusive a agitação do frasco. Nas bombinhas, não se faz 2 jatos de uma vez, pois isso prejudica a absorção do medicamento. Vai ser sempre conectar a máscara, solicitar que o paciente coloque o ar para fora, pressionar a válvula uma vez só, solicitar que o paciente inale, puxe o ar, segure por 10 segundos e depois respire novamente, normalmente. Observação: caso a bombinha contenha corticoide, é importante lavar a boca do paciente ou pedir que ele faça bochecho e gargarejos depois da última inalação. Se for fazer diretamente na boca, ou seja, se não for utilizar o espaçador, o paciente tem que manter a bombinha aproximadamente 2 dedos da boca e não na boca. E se o médico prescrever para fazer a bombinha na tráqueo, você vai acoplar o espaçador ao orifício da tráqueo e fazer do mesmo jeito. Via tópica: pomadas, géis e cremes. Limpe a região da pele a ser aplicado o medicamento. Retire sujidade, oleosidade, resíduos de cosméticos e etc. A pele precisa estar limpa. Espere secar. A pele precisa estar limpa e seca. Aplique sobre a região afetada fina camada do medicamento em movimentos circulares, massageando até completa absorção. Nunca aplique um creme, uma pomada, um gel sobre pele rachada ou sobre mucosas, pois existem medicamentos em outras formulações ideais para isso. Cosméticos podem ser aplicados após o medicamento secar completamente sobre a pele. Via intravaginal: creme vaginal. Feche a porta do quarto ou puxe a cortina em caso de enfermaria. Calce as luvas de procedimento, coloque o paciente em posição ginecológica, realize higiene íntima, se for necessário. Fure completamente o bico da bisnaga do medicamento com a parte de trás da tampinha dela e rosqueie o aplicador na bisnaga no lugar da tampa. Aperte a bisnaga suavemente em sua parte inferior, lá no fundo, para que o aplicador seja totalmente preenchido. Remova o aplicador da bisnaga, feche a bisnaga imediatamente com a tampa e volte para aplicar no paciente. Abra os grandes lábios com a mão não dominante, utilizando o dedo indicador e o polegar para visualizar o orifício vaginal. Introduza delicadamente o aplicador profundamente na vagina e empurre o êmbolo completamente. Puxe o aplicador para fora, sem tocar no êmbolo, e descarte-o. Via intravaginal: óvulos.
Feche a porta do quarto, calce as luvas, coloque o paciente em posição ginecológica, realize higiene íntima se necessário, tire o óvulo da embalagem e coloque no aplicador com uma leve pressão, sem apertar muito, senão você pode estourar. Evite o contato contínuo do medicamento com suas mãos, pois o calor da mão pode modificar o óvulo, o que dificulta a saída do mesmo do seu aplicador. Seja rápido. Abra os grandes lábios com a mão não dominante, utilizando o dedo indicador e o polegar para visualizar o orifício vaginal. Introduza delicadamente o aplicador profundamente na vagina e empurre o êmbolo. Retire e descarte o aplicador. Via retal, supositórios. Feche a porta do quarto, calce as luvas de procedimento, mantenha a cabeceira abaixada, coloque o paciente em posição SINS, afaste a prega interglútea e introduza o medicamento além do esfíncter anal. Comprima suavemente uma nádega contra a outra durante alguns segundos para evitar que o supositório volte. Via retal, enemas. Feche a porta do quarto, calce as luvas de procedimento, mantenha a cabeceira abaixada, coloque o paciente em posição SINS, afaste a prega interglútea, lubrifique o aplicador retal com lidocaína, introduza o aplicador além do esfíncter anal, comprima o frasco até ser expelido todo o conteúdo e retire a cânula do reto e descarte suas embalagens. Via retal, lavagem intestinal com clíster de glicerina. Feche a porta do quarto, calce luvas de procedimento, mantenha a cabeceira abaixada, coloque o paciente na posição SINS, prepare o enteroclisma, conecte o equipo macrogotas, acople a sonda retal ao equipo e lubrifique-a com lidocaína, afaste a prega interglútea, introduza a sonda via retal em torno de 8 a 10 centímetros, abra o soro e deixe correr lentamente. Via transdérmica, adesivos. Abra o adesivo somente quando estiver pronto para aplicá-lo. Remova um dos lados do forro e não toque na parte colante do adesivo com os dedos. Aplique o lado aderente do adesivo sobre a pele e depois remova o segundo lado do forro de proteção. Aperte o adesivo firmemente no local por pelo menos 30 segundos, utilizando a palma da mão para garantir a perfeita aderência do adesivo. Atenção! Adesivos que são trocados semanalmente, você pode escrever a data ou o dia da semana sobre ele, como forma de lembrar-se da próxima troca. É recomendado que a cada troca se escolha uma região diferente da pele e sempre remover o adesivo do dia anterior antes de aplicar o novo adesivo. Para a aplicação de adesivos, a pele sempre deve estar limpa, seca, sem pelos, sem nenhum pó, talco, óleo, hidratante ou loção que possa interferir na aderência apropriada do adesivo, e também a região da pele deve ser sem cortes, sem erupções e sem irritações. No próximo vídeo, a gente vai ver a terceira e última parte da administração de medicamentos. Até mais!